Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos juntos e juntas a mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Parece que eu andei meio sumida, mas era por um motivo bom, férias, vai. Todo mundo tem direito um pouquinho ali. Fiquei um tempinho fora, a Larissa Alves e a Luana Pereira ficaram segurando as pontas aqui, fazendo brilhantemente o trabalho de comandar o Pretoteca. Então eu tô de volta. Quem tivesse com saudade, tô de volta. Quem não tiver, gente, tem que fazer, né? Tô aqui comandando o Pretoteca com vocês. Brincadeiras à parte, é muito bom estar de volta nesse programa que a gente acredita tanto, né? De levantando questões importantes aqui para a negritude, contando histórias boas, felizes, né? Trazendo discussões importantíssimas para a sociedade. Então vamos que tem mais um episódio no ar. E claro, não estou sozinha. Meu publi, isso aí já é de outro podcast que a gente não pode falar. Mas vamos lá, Larissa Alves está com a gente aqui. Seja bem-vinda, Lari. Tudo bem? Obrigada, Cíntia. Seja bem-vinda você de volta. Que bom ter a Cíntia aqui com a gente de novo. A gente estava com saudade Também já, viu? Tava. Obrigada, gente. Obrigada aí por ter comandado e segurado as pontas brilhantemente ao lado da Lu. Agora as meninas vão estar mais presentes, porque às vezes com a agenda, né? Sim. Você não consegue tanto eu também não. É uma loucura aqui os bastidores dos nossos compromissos, jeito, né? A gente dá um jeito. É isso, a gente faz de tudo para estar junto aqui com você. E olha, o episódio de hoje tem muito a ver com histórias que a gente gosta de contar, com causas que a gente acredita, né? Porque mostra ali o poder transformador da educação, da arte, né, da cultura na vida das pessoas, da disciplina, das oportunidades, especialmente na vida de pessoas como nós, né, que temos origem periférica, somos pessoas pretas. E eu começo citando uma frase de um dos nossos entrevistados, ele tem só 9 anos, e pesquisando a história dele, me impactou bastante quando ele disse: eu vou poder tirar minha mãe daqui. É uma frase forte de alguém que já conhece a realidade ao redor, embora seja tão pequeno. Ele que vem da favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Mas a gente não quer só falar de dores. Sabemos da realidade, né, da favela da Cidade de Deus. É uma das maiores do Rio de Janeiro, mais faladas, conhecidas internacionalmente, né, por causa do filme. E a questão é a seguinte: a gente tem o Wellington aqui com a gente. A gente vai contar a história desse menino que é apaixonado por balé e passou numa seletiva muito difícil para o balé Bolshoi, que é o mais conhecido, né, o mais concorrido do mundo. E fora da Rússia, um balé russo, só tem um lugar, que é aqui no Brasil, em Joinville, em Santa Catarina. Esse menino passou por cima, no bom sentido, de 4.000 crianças e conseguiu uma bolsa para estudar no Bolshoi. E tá todo mundo aqui com a gente. Ó, vamos mostrar aqui a nossa tela. Tá a Valéria Martins, que é a professora dele de balé. Tá o Wellington, que é esse pequenininho aqui, sapeca, que aqui nos bastidores a gente já viu ele fazendo bagunça ali. Olha lá a carinha dele. Ali do outro lado estão os irmãos dele, o Washington e a outra que a gente vai descobrir o nome já. E Jaqueline, que é a mãe. Sejam bem-vindos, gente. Muito obrigada, viu? Gente, nós que agradecemos. Não, vai ser divertido, vai ser inspirador contar essa história de vocês. Queria saber como é que começa tudo, né, Wellington? Você só tem 9 anos, como é que você já tem essa certeza de que o balé é o negócio para sua vida? Como é que você se apaixonou por essa atividade? Quando eu começava a ver a Vitória Bueno na televisão. Vitória Bueno, vocês sabem quem é? É uma bailarina que não tem os braços, né? Ela encantou, encanta o mundo. Ela super representa e o Wellington, assim, encantado por ela. Ele olhava ela na TV e ficava imitando, ficava tentando fazer. E ele já chegou aqui no projeto já falando dela, já. E Jaqueline, agora vamos falar com a mãe do Wellington, né? Para ela contar um pouquinho como é que era em casa. Jaqueline que está aqui também com os outros irmãos do Wellington, né? Como é que era em casa, Jaqueline? O Wellington sempre gostou de dançar? Como é que era? Sempre. Ele sempre gostou de dançar. Ele sempre fazia essas piruetas dele. Ele nunca parou. Ele sempre mostrou que, na verdade, era isso que ele queria. Agora, a gente sabe, né, o balé ainda é muito associado, geralmente, às meninas, né? Eu queria saber como é que foi para você, Valéria, para você também, Jaqueline, para a família, né? Quando ele chega em casa e fala: não, eu quero fazer balé, eu vou fazer balé e eu quero viver disso, já tão novinho, né? Eu levei de boa. Eu falei para ele que se era isso que ele queria, ele tinha que ir em frente. Quando os meninos chegam, a gente fica apaixonado, né? Porque eles são sempre a minoria. E dentro da comunidade ainda existe aquela referência que é do macho. Então, assim, quando o menino chega, a gente tenta deixar eles mais à vontade, conversar,
né, sobre o sentimento que eles sentem com isso. E aqui dentro do projeto mesmo, eles são muito incentivados pelos outros. Não tem nenhum tipo de zombaria, mas já na escola, sim, eles sofrem bullying, eles passam por situações desagradáveis, por falas até de adultos, sabe? Falas homofóbicas, e eu ainda fico pensando assim, Senhor, é uma criança, por que estão falando isso, né? Mas a gente faz de tudo para que eles... Você tem um sonho? Aqui a criança chega e a primeira pergunta que eu faço é: e aí, o que você quer? Qual é o seu sonho? E o Wellington chegou aqui muito determinado, ele chegou aqui super calado, não era assim não, ele tá demais. Mas ele sempre olhava para mim e falava assim: tia, eu vou conhecer o mundo todo, eu vou dançar o mundo todo. E eu falava assim, nossa, 9 anos, né, com uma resposta como essa. Mas assim, é muito gratificante, né, ver isso tudo acontecendo e ver que mesmo com 9 anos de idade, ele é uma criança muito madura, muito determinado, também por causa da história deles, né? A Jaqueline é uma guerreira, ela cria essas crianças igual uma galinha com os pintinhos em volta dela. Então, assim, ele é o resultado do histórico familiar dele também. Eu queria saber justamente isso de você, Jaqueline, porque vocês já falaram em algumas entrevistas, né, das dificuldades que vocês passam. São 5 filhos, né, mais você e o seu companheiro num barraco de madeira na Cidade de Deus. E essa notícia dele passar para essa seletiva no Bolshoi vai mover ali completamente as estruturas da família, né? Vocês disseram que nunca saíram do Rio de Janeiro. Como é que vocês receberam essa notícia de ter que ir para um outro lugar, o sul do Brasil tão diferente, mais frio? Você falou que já não gosta de frio. Como é que você encara isso sabendo, né, a história da família, o histórico de dificuldade de vocês? Inclusive, você me confirma essa história, você perdeu o emprego, né? Foi demitida um dia antes da seletiva do Wellington porque você pediu para sair mais cedo, foi isso? Isso, foi sim. As dificuldades vêm, né? Mas a gente está aí para passar por cima delas, para mostrar que sempre há uma solução. E sobre, tipo assim, a gente, a dificuldade que a gente tem em saber que a gente ia ter que se mudar também, no começo a gente ficou meio assustada. Mas aí depois a Valéria foi conversando, foi explicando. Como a Valéria foi me acalmando, eu fui acalmando eles. A Valéria me passava, eu passava para eles. Agora nós estamos super animados, doido que chega janeiro para a gente poder viajar. E de quem partiu essa ideia de fazer a seletiva, né? Acredito que a Valéria já acompanha há um tempo, né? Também queria saber há quanto tempo você já acompanha o Wellington na dança, no balé, e queria saber de onde partiu essa ideia de, vamos lá fazer a seletiva para essa escola que é tão renomada aí, né? De quem partiu essa ideia? Então, todos os anos, todas as crianças na faixa etária que eles selecionam, eu faço inscrição. Eu faço inscrição e depois eu aviso para a mãe. E na maioria das vezes, eu paro na van ou o que for e levo todo mundo, né? E às vezes a mãe não entende o que está acontecendo mesmo. E a Jaqueline entrou aí nessa onda, né? Eu fiz a inscrição, vamos embora. Tem um lugar aqui que nós chamamos de Projeto Vidançar, que fica no Alemão, que é conduzido pela Ellen, que é outra mulher incrível, né, que nos ajuda muito. Tudo que tem ali no Alemão, ela avisa, se ela puder compartilhar, e a gente faz parte também. Então, nós levamos a garotada toda para lá, para o Alemão, já que ela estava recebendo o Bolshoi aqui no Rio de Janeiro, né? Então, nós fomos, eu acho que com umas 22 crianças fazer essa prova daqui do projeto, né? Mas das 22, só o Wellington foi pré-selecionado. Então aqui, eles não têm muita opção se vai fazer ou não. Eles fazem. Se o resultado for negativo, eles não têm tanta expectativa, porque eu não floreei muito. Mas se der bom, como deu para o Wellington, aí eu começo a explicar, começo a acalmar o coração. A Jaqueline ficou muito nervosa, ela foi parar no hospital. Ela ficou com pressão alta vários dias, achava muito nervosa, mas agora eu fico muito feliz de vê-la animada, de vê-la já imaginando como vai ser a casa dela,
dela, como vai ser tudo lá em outra cidade. Vai ser incrível. Agora, o Wellington, eu quero saber de você. Quem está acompanhando, gente, pelo vídeo, a gente vê essa cara de sapeca do Wellington. Ele fica brincando aqui com a Valéria o tempo inteiro. Ele está ao lado da professora, né? E a mãe e os irmãos estão em casa. Conta pra gente como é que foi para você, né? Estar lá, ter feito essa viagem. Você foi o primeiro da sua família a sair do Rio de Janeiro. Como é que foi o desafio lá de fazer essa seletiva? A prova não foi difícil, a prova foi muito fácil. Como que é a prova? Conta pra gente os detalhes. Você chega lá, tem que ficar com um monte de criança e coloca a sapatilha. Conta pra gente, porque eu não entendo nada de balé, tô aprendendo com você. Também não. A gente não bota sapatilha, a gente fica sem camisa e sem a sapatilha, só com short. E bota o número. E aí depois, como que é? Aí depois cada um se separa, cada um com uma sala, e alguns faz prova de escrita, outros faz prova de física. Ficou nervoso? Sim. Mas deu certo, né? Mesmo assim. Ah lá, gente, Sim. ele é muito engraçado. Ele tá fazendo um negócio com o pescoço aqui. Eu queria saber agora, como que funciona agora que eles vão para lá, né? Acho que Valéria e Jaqueline vão saber responder pra gente. Vocês já sabem onde vão ficar? Existe aí uma ajuda também do projeto lá da escola? Como que vocês vão se manter lá? Como é que funciona tudo isso? Eu falo a palavra certa para tudo que está acontecendo é milagre. Essa é a palavra que eu gosto de utilizar. Porque, imagina, 4.000 candidatos. Entre 4.000 candidatos, um menino que tinha menos de um ano de balé ser escolhido. E, assim, o Wellington, ele é muito iluminado, né? Ele é um garoto que ganha o coração de todo mundo e ele tá sempre, assim, brincando, sempre com um ânimo, né? Uma alegria. E, assim, é uma família que merece demais tudo que está acontecendo pela dificuldade que eles enfrentam, sabe? É muito bom podendo estar num programa falando, porque nós atendemos aqui áreas de vulnerabilidade social enorme, que muitas vezes não são faladas e não são conhecidas, né? É muito triste saber que a nossa comunidade é conhecida pelo tráfico de drogas, pela violência. Então, assim, o Wellington parou tudo para dizer que existem talentos na comunidade e que, através do talento, eles podem vencer. Então, assim, todos os filhos da Jaqueline na escola, ela morando num lugar, assim, super de difícil acesso, num cômodo só para todas aquelas crianças, sem geladeira, sem uma estrutura básica necessária para essa criançada toda. E ela é uma guerreira ali com as crianças, todo mundo está sempre bem vestido, todo mundo está limpo, todo mundo está alimentado, porque ela é guerreira, ela corre muito atrás. Então, como vai funcionar tudo lá? A gente está fazendo uma vaquinha, né, uma vaquinha online, e a vaquinha está andando devagar, mas ela está andando. O nosso objetivo é alugar uma casa legal para eles lá em Joinville, estruturar com geladeira, fogão, com tudo que eles merecem e precisam, né? Para que eles fiquem essa temporada lá. Muita gente com as reportagens já ligou, mandando mensagem, oferecendo emprego para Jaqueline. Ontem foi um dia especial, né, Jaqueline? Que a gente conseguiu fazer matrícula das crianças na escola. Tá faltando um só, se eu não me engano. Nós conseguimos inclusive creche integral para o menorzinho, que tem 1 ano e meio. Então, assim, a Jaqueline vai poder sair para trabalhar com tranquilidade, porque o sistema de educação naquele estado funciona muito bem. A van passa para buscar as crianças, a van de noite volta para devolver. Então, assim, o sistema de saúde funciona, a oferta de emprego é maior do que a procura. Então, assim, é um milagre de tudo que está acontecendo, né? Eles vão sair da cidade maravilhosa, mas eles estão indo para uma cidade, que é Joinville, que recebe e acolhe bem as pessoas, e as portas estão abertas, né, para que tudo se transforme na vida deles. Eu já estou sonhando em ir para lá passear e encontrar uma casa super confortável de tijolo. De tijolo, gente. Ninguém merece morar em um lugar com madeira, sabe?
e ter a dificuldade de acesso a tudo que eles precisam. Então, assim, é um milagre. Eu tenho certeza que o Brasil vai abraçar essa causa e nós vamos transformar a vida dessa família. Ai, que emocionante ouvir você falar, né? A gente espera poder contribuir aqui com a nossa conversa, com a nossa gravação, para que chegue a mais pessoas, né? A história do Wellington, a história da família, essa história de transformação mesmo. E, Jaqueline, eu queria que você falasse, né? Você enquanto mãe, né? Que passa aí por todas essas questões, que segura essa família, falar um pouquinho desse milagre, né? Como disse a Valéria, acho que é uma palavra que define bastante, assim, esse milagre que aconteceu e está vindo aí pela frente para mudar a vida de vocês. Qual que é a emoção de ver o seu filho vivenciar isso? É uma emoção muito grande, como ele mesmo diz. Ele fala para mim, mãe, agora a gente vai viver uma vida diferente, vai viver uma vida melhor. E eu falei para ele, a gente vai viver uma vida melhor. E eu sempre falo para ele. E, primeiramente, a gente sempre tem que agradecer a Deus. E, verdadeiramente, é um milagre muito grande. Só por ele ter passado já é um milagre muito grande. Agora, por a gente estar viajando, poder ir a família toda, todo mundo reunido, é um milagre mais ainda, porque tem famílias que não podem ir todo mundo junto. A gente teve esse privilégio de poder ir todo mundo junto. Então, eu digo que é um grande milagre que está acontecendo na nossa vida. E Jaqueline, você já disse numa entrevista, né, que é uma fala do Wellington dizendo que ia tirar você dali, de que ele tinha uma profissão agora, né, também, um dos primeiros dos irmãos, que são todos novinhos, né, mas já tem uma profissão. Como que essa fala do Wellington chega para você, Jaqueline? Ele tão pequeno, mas entendendo já muitas coisas aí de gente grande, né? E que ele possa crescer mais e mais, continuando pensando sempre com o pensamento que ele sempre pensa. Legal. Eu quero voltar com a Valéria, né, que está acompanhando o Wellington nessa jornada aí em termos profissionais, técnicos, né? E, Valéria, você falou uma coisa que eu ia tocar nesse ponto, que é muito importante, porque a gente sabe, né, dos perigos da ausência do Estado em territórios como a Cidade de Deus, né, que qualquer distração pode mudar o rumo de uma criança, de um adolescente. Eu sou do Rio de Janeiro também, passei vários anos da minha vida passando diariamente 2 vezes dentro da Cidade de Deus, no extinto 701, que eu tinha que passar por dentro ali, não sei nem, acho que esse ônibus nem existe mais. Então a gente via realmente ali, né, o cenário, né, como que funcionava, mas você falou uma coisa muito forte, que a favela não é apenas isso, né? A gente tem uma tendência, até vou fazer aqui uma crítica à nossa cobertura, de sempre mostrar um lado de dores da favela, e a gente quer aqui mostrar esse outro lado também. Eu queria que você falasse da importância de projetos como o seu, de projetos sociais. A gente iniciou aqui essa conversa falando da força da transformação da educação, né, de projetos culturais. A gente sabe que nem toda criança vai ter aptidão para o balé, nem toda criança vai ter aptidão para o futebol, mas a importância de ter esses acessos, né, para que elas entendam que existem outras possibilidades dentro desse território. Assim, eu fico de verdade assim, pasma de ver, às vezes, como o Estado não entende, o município muitas vezes não entende a força dos projetos sociais. Não falo só do nosso aqui. Tem muita gente do bem fazendo muito, iriam ser muitos fazendo pouco, mas nós somos poucos fazendo muito. Eu tenho 207 crianças aqui no projeto social. Nossa. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira. A gente só tem horário para chegar. Você vê, olha que hora da noite nós estamos aqui. A academia está cheia, está cheia. Todas as salas estão cheias. Até agora, até esse horário da noite. Muitas crianças chegam aqui 2, 3 horas da tarde e saem 10 horas da noite. E eu fico pensando assim, que nós precisamos chamar a atenção da mídia, do Estado, não sei de quem, para que a gente seja visto, notado, socorrido. Porque, um exemplo, o nosso projeto já enviou 7 grandes talentos para os Estados Unidos. Agora está indo o Wellington para o Bolshoi e nós temos centenas de crianças aqui esperando uma oportunidade chegar. E muitas vezes a criança se perde,
porque ela não tem acesso, porque ela chega aqui, às vezes a criança passa o dia inteiro comigo, eu não tenho um lanche para oferecer. E, ai, desculpa, mas eu fico pensando assim, né, por causa de um, por causa de dois, vale a pena tudo que eu tô fazendo e que a gente está fazendo, porque são famílias que merecem uma oportunidade, sabe? Pessoas que merecem ser tratadas com dignidade, com respeito, com amor. Imagina, assim, o Bolshoi está sendo uma escola realmente de muito amor. O projeto, eles estão vindo para o Rio de Janeiro e para outros lugares, fazendo seleções dentro de comunidades, dentro de favelas, com um novo olhar, entendendo que essas crianças estão ali e elas também podem ser grandes talentos. Nós temos aqui também o Jonathan Batista, por exemplo, que é o primeiro bailarino negro de uma companhia em Nova York. Então, assim, existem grandes talentos sim na comunidade, mas nós precisamos de investimento, nós precisamos de apoio para que mais crianças sejam atendidas, amadas. E essa história, esse histórico de drogas, de tráfico, vai mudar, com certeza vai mudar, porque tudo vem através da educação. Valéria, perdão, você, no projeto que você faz na Cidade de Deus, tem outros bailarinos também que já saíram do seu projeto. Você até deu uma pincelada aqui na sua fala, mas queria que você contasse um pouquinho dessas outras histórias, né? Esse projeto que já impactou aí tantas vidas. Exatamente. Como eu falei no início, toda vez que abre uma oportunidade, eu vejo na internet, eu escuto algum amigo comentando que vai ter uma audição, eu já corro e faço a inscrição. Pela idade, o que for, eu tenho a ficha de todo mundo, o documento, então eu já faço a inscrição. E a primeira vez foi em 2019, né? Nós teve um festival aqui no Rio de Janeiro, um festival internacional, e eu levei os meninos e teria uma audição paralelo a esse festival. E essa coreógrafa veio para o Brasil. E nessa seleção, um dos meninos foi aprovado, que foi o Daniel, que foi o primeiro a viajar. E o Daniel passou um ano nos Estados Unidos, ele voltou fluente, dando aula de inglês para a garotada aqui da comunidade. E ele entrou para uma companhia lá e ele está resolvendo a documentação de visto, que é tudo muito para voltar para os Estados Unidos. Mas ele ficou um ano lá, morou um ano lá, né? Tá fluente em inglês. Eu fico toda boba falando isso, porque o Daniel é o primeiro de 7 irmãos também a terminar o ensino médio, a sonhar com a faculdade. Agora o garoto é bilíngue, sabe? O garoto tem irmãos que foram envolvidos com droga. Então, assim, é um garoto que, através de uma oportunidade, transformou a história de vida dele, né? E está deixando um legado para essa geração, dizendo, não, os meus irmãos não tiveram acesso, mas não, eu sou um desbravador, né? Então, o primeiro foi o Daniel, depois foram 2 outras meninas, a Carol e a Gabi, e, para nossa surpresa, teve uma outra audição. E nessa outra audição passou a Kemily, a Giovana e a Luana. A Luana passou 6 meses nos Estados Unidos e o visto dela lá, o prazo dela venceu e ela teve que voltar por causa disso. Mas nos 6 meses que ela esteve lá, ela integrou 2 espetáculos, voltou com um diploma internacional, voltou com recomendação para que, se ela voltasse aos Estados Unidos, ela voltasse para essa companhia de dança. Então, assim, a Ana Alice também, que é uma das grandes colaboradoras aqui, que é a menina, meu braço direito, que viajou com o Wellington e que dá aula aqui para a maioria das crianças, coloca a ordem na casa, é a minha baixinha. Ela também passou a uma companhia de dança, né? Me fugiu o nome agora, mas também nos Estados Unidos. Então, assim, nós temos aí 7 meninos extremamente talentosos, indo aqui para dentro da comunidade como talentos, como coisa boa, não como tráfico, não com os tiroteios, mas com talentos, sabe? Que hoje transformam a vida das crianças aqui. Porque eles foram para lá, chegaram e hoje estão aqui ensinando
aquilo que eles aprenderam lá até aprontar a documentação para que eles voltem. E é importante ressaltar também que essa escola de dança que a Valéria toca aí na Cidade de Deus é aquela coisa, não é para as crianças chegarem lá, só dançar, já chega e já vai dançando, não é isso, Valéria e o Wellington? Tem que fazer lição de casa, tem que estudar, tem aula de reforço, tem várias coisas, não é só chegar, colocar a sapatilha no pé e ir dançando não, né? Então a gente vê que o projeto é bem importante. É isso, Wellington, é isso mesmo? Suas notas estão boas, rapaz? Mas assim, até falar nessa questão do estudo, então, olha só, as crianças na comunidade ficaram 2 anos sem aula. Ah, teve o modo I? Não teve. Não teve, gente, tira isso da cabeça. As crianças não têm acesso à internet como as pessoas de classe média têm. Então não houve aula. Então, assim, as crianças ficaram muito atrasadas. O Wellington está no 4º ano, não é? Está no 4º ano e ele chegou aqui com muita dificuldade na alfabetização. Então, eu falei assim, não, a gente vai ter que voltar tudo. Vamos abrir uma classe de alfabetização para menores, né? Assim, com 9, 10 anos, mas que precisam aprimorar a leitura. E o Wellington fez prova de português no Bolshoi. Porque senão, de matemática também, foi... Também teve, né? Senão, eles não aceitam a criança lá que não consegue acompanhar o escolar. Então, eu falava com a Jaqueline, cadê o Wellington? Eu ligava para ela e cobrava todo dia a presença dele, porque ele chegava e a professora Eixla sentava com ele, ficava 2 horas na leitura, nos trabalhos de casa, não só no reforço escolar, mas também forçando aquilo que ele perdeu nos anos anteriores. Porque, na verdade, ele não assistiu às aulas do 1º e 2º ano, mas ele passou. Ele foi aprovado. Então, ele está no 4º ano sem ter tido o 1º e 2º ano. Então, assim, o reforço escolar está fazendo total diferença na vida de todas as crianças aqui. Ô, Jaqueline, o que significa para você, né? Uma mulher preta, né? Ver o seu filho com essa chance aí, com essa oportunidade de voar, né? Literalmente, daqui a pouco, porque ele quer voar mesmo, ele quer entrar no avião, conhecer o mundo. Como que é para você ver isso, né? Uma criança preta que já vai começar a transformar aí a família, a realidade da família. Eu me sinto orgulhosa. E para você, Wellington, que você quer conhecer o mundo, o que você quer fazer? O que o balé vai fazer por você nos seus sonhos? Eu tenho 2 maiores sonhos. Um dar uma casa para minha mãe do jeitinho que ela sonha e outro dançar pelo país todo. Pelo mundo também, né? Pelo mundo, assim, onde você imagina que você mais quer ir? Paris. Uau! E como que é essa casinha que a sua mãe tanto sonha? O que vocês conversam? O que tem nessa casa? Qual que é a cor dela? Quantos quartos ela tem? Ela quer tipo um palácio. É isso aí, reis e rainhas têm que morar em palácio mesmo. O que mais? Com 4 andares, 7 quartos. 7 quartos. Uau! É isso. Tá certo, um para cada irmão e é isso. E pro casal, né? Exato. Uma casa gigante. Gigante. Você dá risada, né, Jaque, quando escuta ele falar dessas coisas. Mas qual que é realmente o seu sonho, assim, né? Que vocês sonham juntos aí dentro de casa? O que realmente a gente sonha tudo junto é ter um futuro melhor. Só como a gente sonha, não só vai ficar em sonho. A gente vai realizar. E esse já é um grande passo, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente fala sobre a Bolshoi, né? A Bolshoi, o Teatro Bolshoi é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela ONU, pela Unesco. É muito antiga essa escola, já de 1776, um dos cartões postais de Moscou, na Rússia. E lá tem 4 brasileiros profissionais, bailarinos profissionais nessa escola, somente 4. Então, assim, a grandeza disso que
aconteceu com o Wellington, né? Pra gente E essa entender, né, a possibilidade... dimensão. A gente às vezes não tem dimensão, né? A gente fica muito feliz, mas é muito grande, é muito impactante e muito importante também, né? Tudo isso que está acontecendo na vida do Wellington, na vida da família dele e também por ter essa participação desse projeto tão bonito que a Valéria faz, né? Então, essa noção mesmo da grandeza de toda essa conquista, né, Wellington? E eu queria saber, hoje, quais são suas referências, né? Você citou uma das referências, Wellington, que você tem, né? Que é a Vitória, no balé, né? a Vitória. Mas tem outras pessoas que você se inspira? Pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu quero um dia dançar como ele ou como ela? O Jonathan Batista. O Jonathan é daí, da Cidade de Deus também, não é? Você já conhece ele? Sim. Não, mas eu fui falar muito dele. Ele é um cara muito legal, a gente já gravou com ele aqui no nosso podcast. Inclusive, vocês podem ouvir depois para conhecer um pouquinho mais da história inspiradora do Jonathan. E ele quer muito multiplicar também, né, dentro da Cidade de Deus. Pode falar, Valéria. Ele esteve aqui já no projeto, é porque o Wellington ainda não fazia parte. Mas ele já esteve aqui dando, numas férias, né? Deu um workshop de dança aqui, conheceu os bailarinos e foi um momento muito gratificante, porque as crianças, elas acham assim, nossa, é possível. Ele saiu daqui, ele também morava aqui. Então, para mim também vai ser possível. Eles se aproximam mais da realidade, né? Exatamente. Que ele está encontrando alguém igual a ele, né? Que saiu do mesmo lugar e que alcançou, né, esse partir, esse voltar e repartir, como diz a música, né? O Jonathan fala muito sobre isso, que ele quer voltar para a Cidade de Deus para multiplicar, como esses alunos da Valéria também fizeram o mesmo. Gente, eu quero agradecer demais, né? Larissa e eu queremos agradecer demais a conversa com vocês aqui. A gente, de novo, espera que esse papo seja um canal, né? Para que as pessoas entendam a dimensão dessa vitória do Wellington, para que a gente consiga aumentar essa vaquinha, engordar essa vaquinha para o Wellington viajar, né? Conseguir viver. O que você falou? Até ela explodir. Isso aí, a vaquinha enchendo, engordando, gente, até ela explodir, para ele conseguir fazer essa viagem com a família. Foi muito gostoso conhecer vocês, conversar com vocês. E a gente deixa as palavras finais aí, né? Quem quiser falar alguma coisa, e Lari também, se quiser falar, fique à vontade. É isso. O Wellington já tá com o dedo para cima, assim, levantadinho. Então fala aí, Wellington. Eu agradeço por estar aqui, dando um pouco da minha vida para vocês. Agradeço demais a oportunidade, é sempre muito bom compartilhar a nossa história com outras pessoas, né? Onde estiver chegando essa mensagem, que você possa entrar lá na nossa página no Instagram para dar uma força, @cad_Valéria Martins. Nós usamos o nome de academia porque aonde quer que a gente chegue, a gente não quer chegar como a favela, nós queremos chegar como pessoas iguais, nós somos iguais, com direitos iguais e com oportunidades, as oportunidades devem ser iguais também. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho de vocês, já estou apaixonada pelo programa. Que bom, isso aí, divulga a gente, ouve a gente também. Obrigada, Valéria. E você, Jaque? Eu também quero agradecer, também agradeço muito vocês, obrigado pela oportunidade. E também quero agradecer, não pode esquecer da Valéria, né? Essa mulher maravilhosa que derrubou tudo nas nossas vidas. Então, eu peço muito obrigado e também peço lá que todos, como a Valéria falou, todos vão lá para conhecer também, entrar lá no Instagram dela, conhecer a academia, conhecer os trabalhos e que possam mais crianças acontecer na vida de outras crianças que está acontecendo na vida do Wellington. A gente que agradece vocês, viu? A gente que agradece vocês por compartilhar, por contar, conversar com a gente sobre a história de vocês. Parabéns mais uma vez ao Wellington. Isso é uma vitória muito grande aí entre tantas pessoas, tantas outras crianças que estavam lá também tentando e que muitas outras também continuem, tentem. E é isso, a Valéria vai continuar levando, mesmo sem as mães saberem, para conseguir lá tentar uma vaga também numa escola de dança renomada, assim como o Wellington conseguiu. Obrigada por compartilhar essa história com a
gente. É isso, é sobre mudar, né, as trajetórias, as realidades, as perspectivas. E é isso. Obrigada às meninas que falaram com a gente, ao Wellington também. Voem, muita sorte para todo mundo. E obrigada a você que acompanhou o Petroteca aqui com a gente, na minha volta das férias, com uma história linda que a gente queria contar para vocês. Até o próximo episódio, então. Obrigada pela companhia de sempre.